depois colocarmos, porque nossa última conversa não ficou gravado e foi uma falha muito grande porque perdeu-se muito conteúdo interessante. Agora sim, já estamos a gravar. E, e começava mesmo por vos dar uma vez mais as boas-vindas. Há pessoas a entrar ainda. Nós temos 85 inscritos, o que significa que há muitas pessoas interessadas neste tema e ainda bem. Seria ideal dizer boa noite, mas já faz sentido dizer ainda boa tarde, não é? Acho que ainda posso dizer boa tarde. Bem-vindos a este webinar da Academia da Felicidade em parceria com a Scoring. Hoje vamos conversar sobre uma pergunta, vamos questionar e responder esta questão cada vez mais relevante para as organizações. O que é preciso para ser uma organização excelente em bem-estar e felicidade organizacional? Esta pergunta é cada vez mais importante aos dias de hoje porque passamos uma grande parte, a maior parte significativamente da nossa vida a trabalhar e durante muito tempo as empresas foram avaliadas sobretudo por indicadores financeiros, crescimento, produtividade, faturação, rentabilidade e aqui a cota de mercado. Hoje sabemos que existe outra dimensão crítica para a sustentabilidade e aqui falamos de sustentabilidade sem ser apenas ambiental. O ESG passou a ter também o social e o governance muito presente e esta sustentabilidade das organizações vem através do bem-estar das pessoas. Uma empresa pode apresentar bons resultados e ainda assim estar a perder energia, confiança, talento, saúde emocional, sentido de pertença. E é aqui que a felicidade organizacional deixa de ser vista como um tema simpático ou periférico e passa a ser entendida como uma dimensão estratégica da gestão. Para aprofundarmos aqui um bocadinho mais este tema, temos hoje aqui o Carlos. O Carlos é CEO da Scoring, uma entidade com forte experiência de avaliação, análise e reconhecimento de organizações, da qual nós temos o grande prazer, enquanto Academia da Felicidade, de partilhar um projeto juntos que falaremos um bocadinho mais à frente. E eu começava mesmo por falar e apresentar-vos para quem não conhece, mas toda a gente deve conhecer claramente o percurso do Carlos. A tua experiência, Carlos, primeiro, muito obrigada por te juntares a nós. Já sabes que é sempre um gosto. Estás-te a ouvir em eco. Então, e agora? Ok. Não? Então, deixa-me aqui alterar aqui as configurações do áudio. Ajustar o microfone automaticamente. E agora? Quando eu falar, eu sou. Não, e agora? Consegues ouvir? Muito. Não, então espera, calma. Isto tem resolução. E agora? Agora já está diferente. Um, dois. Agora sim. Ok, já muda. Agora sim. É porque eu estive a dar Agora sim. aulas. Obrigado, Sofia, pelo convite e por teres solucionado este pequeno entrave. Também é um prazer para nós esta parceria e vou-te deixar prosseguir e depois já intervenho mais. É que eu estive a dar aulas e estive a fazer partilha de conteúdo e utilizei aqui uma configuração do Zoom, portanto a responsabilidade foi minha do eco, peço desculpa, mas já está resolvido. Demorei muito tempo a conseguir fazer a partilha do áudio e agora percebi logo qual era o problema. Contextualizando e continuando aqui a apresentar-te, Carlos, para quem não conhece, a tua experiência passa aqui por vários setores e isso dá-te uma visão muito transversal sobre empresas, pessoas, liderança e cultura. Às vezes, quando olhamos para diferentes setores, percebemos que os negócios mudam, os modelos mudam, os mercados mudam, mas há uma dimensão que é sempre comum: as pessoas. E começava mesmo por te perguntar o que é que a tua experiência em diferentes setores te ensinou sobre gestão de pessoas e cultura organizacional. Olha, antes de mais, muito obrigado por este convite.
para a parceria e para as iniciativas que têm acontecido entretanto, e para esta em particular. E muito obrigado. Se por acaso não me tiverem a ouvir bem, digam, Estamos. porque eu às vezes falo para dentro. Olha, primeiro, não acho que vamos dar respostas. Vamos talvez dar pistas e eventualmente aprender com o comentário que possa surgir da nossa audiência. A primeira coisa que eu gostaria aqui de dizer é que a experiência, ou seja, a maturidade com que as pessoas evoluem, ou seja, ao longo da carreira, permite-lhes dar mais valor a este tema e saberem valorizá-lo e trabalhá-lo. É um pouco difícil, após uma licenciatura, alguém sem experiência vir falar sobre gestão de pessoas, porque não tem pontos de referência ainda, porque não tem maturidade, porque não tem muitas coisas boas, não tem vidas, ou seja, coisas. Isto é preciso, um certo calmo, ouvir as pessoas, interagir com as pessoas, etc. Outra coisa que eu aprendi é, é que isto da felicidade é um bocadinho goloso. Ou seja, as pessoas, quanto mais iniciativas e mais coisas têm, então este ano o que é que vai ser? Então este ano o que é que vai ser? Portanto, querem sempre, e acho bem, querem sempre um pouco mais, querem sempre avançar um pouco mais. Portanto, não dá para trocar. Portanto, uma empresa, quando entra num processo desta natureza, tem que estar preparada para ir faseando as coisas, porque não pode tirar nada. Tem que sempre acrescentar. Digamos, o que está feito é sempre a somar. Mas lembro-me, talvez há uns 15 anos, trabalhei numa empresa que chegou a ter 400 pessoas, eu era o responsável por toda a área de gestão, e lembro que fizemos iniciativas de vários nacionais com saúde e bem-estar, eh, da maçã no cesto da fruta, e um conjunto de alguns seminários, workshops ao sábado de manhã, sobre saúde, bem-estar, etc. por aí fora, depois cuidados com o sol, todos os dias. E as pessoas viam isto como algo um pouco estranho. Não sentiam, como sentem agora a necessidade destas iniciativas, sentiam isto como algo estranho. Porquê que isto está a ser feito? Digamos assim, e muitas não poderiam. À medida que as coisas foram evoluindo, e eu acho que, sobretudo, a partir do Covid, que nos desligou fisicamente, as pessoas desligaram-se fisicamente e sentiram que era importante ter outros elos. Não estarmos no mesmo sítio não era suficiente. Tinha que haver outros elos para quando as pessoas não estiverem no mesmo sítio, porque não precisam estar no mesmo sítio, tinha que haver espírito de equipa, tinha que haver entrega, tinha que haver compromisso, tinha que haver equipa, tinha que haver isto tudo. E, portanto, aquilo que se fazia, aquilo que às vezes se pensava que se podia resolver fisicamente, com reuniões, com chamando as pessoas às salas, enfim, um limite, que depois já às tantas, enfim, também tive uma experiência na Petrobras, que nós fazíamos reuniões para organizar as reuniões.
Como é que isto já se levava. A Vamos lá partir do, falar sobre burocracia em burocracia, não é? Somos profissionais nisso em Portugal. sobretudo, a partir do Covid, todos obviamente com muitas coisas más, mas são só algumas coisas positivas. E, portanto, obrigamos a pensar na relação com os outros no trabalho, mais uma perspectiva emocional. Eu estou a estar conectado com as pessoas que não estão comigo no mesmo sítio onde eu estou. Tenho que dar mais importância a isso. Obviamente que as pessoas mais ou menos sabem que avançamos do QI, portanto, o coeficiente de inteligência para o que é o coeficiente emocional, e agora estamos no QA, na atitude. A atitude é fundamental. A atitude das pessoas para com, para com os colegas, para com os objetivos da empresa, é absolutamente fundamental. Eh, também escrevi um artigo na revista, no Scoring Magazine, do carvão à felicidade. Podia aqui mostrar-se, não sei se posso fazê-lo. Posso fazê-lo? Sim, É só, é só por deixa-me só em dar. modo de ilustração. Deixa-me ver se eu agora não perco. Tens que me fazer Eh, pedido de partilha. Hã? Tens que me pedir para compartilhar. Sofia, posso compartilhar? Em baixo tens uma seta que diz compartilhar e vai aparecer pedir e eu vou Ok, ver o pedido. eu já te pedi ou não? Não. Então onde é que eu peço? Em baixo aparece-te compartilhar, Sim. carregas e vai aparecer solicitar. Hot disable attendee screen sharing. Disable share. Depois carreguei OK, não acontece nada. Pronto, também só ia mostrar o artigo. O artigo fala do carvão à felicidade. Só para dizer que isto não apareceu agora vindo do nada. De um momento para o outro, isto não. Isto começou há muito atrás, nas fábricas de carvão, e depois começou-se a descobrir os estudos para estudos, autónomos, que a maioria das condições e dar as coisas às pessoas que aumentava a produtividade e reduzia os acidentes, etc. E depois isso foi evoluindo até chegarmos aqui a estas teorias mais ligadas ao bem-estar e à felicidade organizacional. Então, isto é um caminho de 200 anos, não é um caminho de 2 anos ou 3. É um caminho muito longo que já percorremos, sempre a aprender, sempre a evoluir nesta, eh, neste, neste caminho que é cada vez mais imparável, porque numa sociedade do conhecimento, as pessoas são cada vez mais cruciais. As pessoas, entenda-se, como vocês sabem, nas empresas há uma percentagem que nós queremos reter a todo custo. Há uma percentagem que é mais ou menos assim, sabe? E há uma percentagem que queremos que saia. Portanto, cada vez a percentagem, como as pessoas, a percentagem que nós queremos manter, é muito importante para a empresa, porque são as pessoas são importantes, mas eh, as pessoas em geral têm um papel cada vez mais importante na empresa. Achas que então esta transferência, e o foco, e eu concordo em absoluto contigo, aliás, é isso que nós trabalhamos todos os dias, é tentar trazer esta clareza de que já não é um tema periférico, que se em muito tempo nós vivemos aqui à custa de um heroísmo invisível do trabalho e esforço das pessoas, tendo havido este despertar pós-pandemia, é preciso também que as organizações despertem e acompanhem esta transformação que está a acontecer, também do ponto de vista das necessidades individuais. E esta ideia que nós vemos aqui muito, que eu acho que é muito importante, é que passamos tanto tempo a tratar esta dimensão do bem-estar e felicidade como algo secundário,
separado da estratégia de negócio, separado daquilo que é o objetivo e do próprio programa e do orçamento e da mesa de decisões. Hoje, cuidar de pessoas, não é algo que possa ser considerado, um não tema. Tem que ser algo que deve ser cada vez mais incluído para que os resultados sejam sustentáveis e as pessoas estejam minimamente saudáveis, envolvidas e reconhecidas. E isto leva-nos para a próxima questão que eu gostava de colocar, que é muito importante aqui falarmos de felicidade organizacional, mas explicar particularmente que não estamos a falar aqui de algo bonito, a ideia de estarmos todos felizes e contentes o tempo todo. Sabemos claramente que o estado de felicidade e bem-estar é aqui no seu na sua definição, no ponto de vista organizacional, estamos a falar aqui de sentido de pertença, de realização pessoal, de compromisso e, e quando usamos esta expressão de felicidade organizacional, há ainda quem pense que estamos a falar de algo muito abstrato, romântico ou pouco ligado aos negócios. E na prática estamos a falar de clima, confiança, comunicação, reconhecimento, sentido, segurança psicológica, saúde mental, capacidade de manter o ambiente sustentável ao longo do tempo, e tudo isto tem um impacto direto nos resultados. A minha pergunta é: porquê que o bem-estar e a felicidade ainda continua a ser um tema exclusivo dos recursos humanos e não passa a ser parte da estratégia de gestão? Olha, deixa-me contar aqui É a uma pergunta que me história. fazem a mim, então agora vou ver se consigo copiar uma resposta. Deixa-me contar uma história sobre o cuidar. Fiz uma pós-graduação em sustentabilidade, e na segunda aula o professor disse assim, tive uma aula inteira a falar sobre isto. Vocês estão aqui para cuidar uns dos outros. Pronto, eu ali assim, a, a elaborar sobre este tema. Portanto, quando alguém faltar, vocês têm que pensar, portanto, vão criar grupos de 4, 5 alunos. Quando alguém faltar, já sei que alguém vai tirar os apontamentos por mim e me vai ajudar. Quando não sei o que alguém vai fazer por mim, cuidar de uma forma proativa. E posso dizer que foi, O tal que há. sim, posso dizer que foi uma experiência, ajudou muito a experiência de aprendizagem, porque de facto funciona. Portanto, enfim, foi à universidade, já não andamos aqui atrás de ser melhor que os outros, não estamos nisso. E, portanto, toda a gente se ajudava e esse grupo manteve-se para além da pós-graduação. Passado não sei quanto tempo, ainda nos encontramos para jantar aquele grupinho de quatro. Portanto, não digo para vocês. Precisamos cada vez menos de pessoas autómatas e cada vez mais que as pessoas realizem todo o seu potencial que têm. O potencial que existe nas empresas e das pessoas é bastante grande. Um potencial de contactos, um potencial de ideias, um potencial de conhecimentos, de querer aprender mais, de estimular a curiosidade. E é esse potencial que faz a empresa maior. E só pessoas que estejam, que se sintam bem, que se sintam, que não querem trocar, dificilmente trocam aquele espaço por outro, e se calhar até por condições um pouco mais favoráveis, mas criam laços, sentem que são acabados. Eu quando falo destas coisas, tenho muito. E, portanto, depois sempre que fazer. Não é fácil, às vezes não é fácil desenvolver do ponto de vista teórico, e eu sei que depois do ponto de vista prático também tem que implementar. Portanto, se fosse tipo professor era mais fácil. Era só limitar aqui umas teorias e pronto. Não,
Eu sei que também tenho o outro lado, e que às vezes nem sempre é fácil. Mas gestores com transparência, é preciso, eh, é preciso pessoas pronto, com alguma sensibilidade. Isto não é líder porque quer. As pessoas aprendem a ser líderes e têm que ser líderes, uns ainda de uma forma mais autoritária, outros de uma forma mais autoritária, mas as pessoas têm a mudança, por isso muito a ver com todas as pessoas. E, portanto, é estratégico porque é nesse potencial de inovação e de conhecimento que muitas vezes está a diferença, que muitas vezes estão novos produtos, novos mercados, e portanto é preciso ter as pessoas totalmente sintonizadas, com a empresa. Achas que aos dias de hoje nós podemos considerar que uma empresa é verdadeiramente competitiva se as suas pessoas não estiverem bem? É cada vez mais difícil manter as pessoas na empresa, se elas não estiverem bem, e têm que ser os dois pratos da balança. Portanto, as pessoas têm que compreender que o seu vencimento está em linha com aquilo que a empresa, enfim, com a dimensão da empresa, com a atividade da empresa, e, portanto, de certa forma, existe uma certa justiça, porque as pessoas nunca estão satisfeitas com o seu salário. Uhum. Pronto, já dizia os fatores motivacionais e higiênicos, portanto, as pessoas, quando recebem muito, não ficam motivadas, quando recebem pouco, é que ficam desmotivadas. E, portanto, o salário tem que ser o melhor possível, dentro de uma determinada justiça e dentro de um esquema de sustentabilidade financeira que as pessoas entendam e que haja uma evolução, etc. E depois também o outro lado da balança. Critérios claros que são transparentes e que toda a gente sabe qual é o jogo que está a jogar. Exatamente, com o mais possível, havendo objetivos para toda a gente, havendo objetivos individuais também, portanto, para que as pessoas sintam que fazem parte do desenvolvimento da empresa e que também vão beneficiar com isso. E que sentem que fazem parte e que fazem a diferença. Eh, Nós temos lá aqui algumas iniciativas. Agora, por acaso, temos um calendário anual. eh, em todos os meses há uma iniciativa. Ou vamos de pijama todos, ou fazemos uma surpresa, ou fazemos uma refeição qualquer, em como levar uma especialidade da Coreia do Sul. Este tipo de coisas depois vão deixando marcas, vão deixando referências, vão deixando, pronto, vão reforçando a equipa. E isto é uma coisa que tem que ser alimentada constantemente. Mas só surte resultados se for feito de forma consistente, não é? Não podem ser atos isolados, e é isso que eu acho que muitas organizações se esquecem, é que fazem um jantar de Natal, fazem uma iniciativa pontual, um team building, uma iniciativa esporádica e acham que é suficiente. Agora, se nós não medirmos, se nós não formos hum, assegurando que aquilo que estamos a fazer está a gerar resultados e que vamos comparando a evolução ao longo do tempo dentro da organização, nós estamos de certa forma também aqui simplesmente a fazer algo inconsistente que as pessoas não percebem porque é que acontece, não acontece. Uh, Podem até, e existem organizações que dão muitos benefícios e as pessoas já esperam cada vez mais e dão os como dados assumidos, mas
A minha maior preocupação, e no meu trabalho, é, é quando as organizações são incoerentes na forma como dão estes benefícios e a forma como as pessoas sentem que eles são um benefício ou não. E a ausência de clareza e transparência vai levar aqui a algo muito prejudicial para as pessoas e para o bem-estar e para a felicidade dentro do nosso ciclo de vida numa organização, que acaba por ser aqui a maior perda, que é quando as pessoas desligam emocionalmente da empresa antes de sequer pedirem o seu despedimento, que é aqui a perda do entusiasmo, um cinismo, o medo, a falta de energia, o silêncio. E às vezes a organização ainda funciona e o problema é este, é que os resultados continuam a aparecer, mas já não pulsa, as pessoas já não estão ali. Então, quase que a pergunta provocadora aqui é: uma organização pode dizer que valoriza as pessoas se nunca mediu seriamente como essas pessoas se sentem? Isso é indispensável. Isso é indispensável enfrentar essa barreira. Isso é uma barreira. Eh, há aqui, há aqui, estávamos a falar, há aqui vários mecanismos psicológicos, de parte a parte. Quem vai medir pensa assim: bem, eu vou medir porque já sei que vai ser bom. Portanto, mas isso é um determinado tipo de perfil. Mas há outros que não sabem. E como não sabem, pensam assim: isto é capaz, vou medir, pois pode ser um resultado menos bom, e eu vou ficar triste, e as pessoas vão ficar desiludidas, e as pessoas vão se aperceber que de facto aqui as coisas não funcionam tão bem como, como às vezes eu assim, afinal as pessoas não estão tão contentes como isso. E, portanto, há aqui um conjunto de mecanismos psicológicos. Por exemplo, do lado do trabalhador, pode ser visto como uma medida para vou reivindicar agora, vou dar tudo uns, que é para ele aprender, ou para eles aprenderem que isso não está bem. Ou, por outro lado, do espírito social, que quer ter que quer ter um reconhecimento que possa mostrar no mercado, ajuda assim que a tudo, que ele depois dizer que da minha empresa somos todos felizes e tal, etc. Por fora. Portanto, há aqui vários mecanismos, e quando estamos a falar de uma empresa de 200 pessoas, pronto, sabe todo o mecanismo para funcionar, agora não vai. O que é indispensável? Vamos fazer qualquer coisa indispensável saber. Como é que as pessoas estão mais satisfeitas? Por exemplo, a liderança já se sabe que é sempre um desafio. Uhum. Pode ser o melhor, pode ser uma liderança que tira o melhor das pessoas, ou pode ser uma liderança que atravanca. A tecnologia, as condições de trabalho, a, a compatibilização da vida pessoal com a vida profissional. Às vezes, um quarto de hora, se eu sair um quarto de hora mais cedo, consegui buscar o meu filho à escola e isso deixa-me felicíssimo. Pronto, são essas pequenas. É isto que é preciso saber. O que é que nós podemos fazer, como é que nós podemos intervir objetivamente para melhorar? Não vale a pena estarmos a vamos fazer uma creche na empresa, ou uma empresa grande. E Não, não não, saber, não, é. e não Não é sabemos. muito nós. Não sabemos aquilo. Então, temos que saber se há, o que é que as pessoas precisam ouvi-los realmente. E isso, quem quer iniciar um processo destes, deve fazer isto. A alternativa qual é? Bem, eu desculpe a expressão agora, vou usar uma expressão, não devia se calhar usar aqui. Deves. Vou-te afilhados de chocolates Eu para não sei. deixá-los felizes, Vais contentes. cookies. Vou encher-los de chocolate. Ah, isso não Vou é. encher-los de Eu a chocolates. pensar que ias dizer uma expressão à norte ou uma coisa assim. Não, não, não. Vou encher-los de chocolates
Sem eles ficarem contentes e satisfeitos e tal. E quando estivermos satisfeitos, essa é a abordagem que todos, ou seja, porquê? Porque não sabem os triggers que fazem as pessoas ficarem satisfeitas. Afinal, eram os chocolates que as pessoas queriam. Afinal, era um ginásio para emagrecer. Foi exatamente o contrário. Portanto, é preciso, de facto, ao escutar as pessoas, saber onde é que estão os problemas e saber se a empresa for muito grande, saber por faixas etárias, saber por género, saber por zona geográfica. Às vezes os do Norte têm cidades diferentes das pessoas do Sul, uma questão cultural, enfim, ou do que quer que seja. E Portanto, é preciso a saber, né? prática diária, por exemplo, dentro do meu grupo, há uma empresa que as pessoas à sexta-feira ficam todas em teletrabalho porque o período de deslocação acumulado da semana toda, não fazia sentido estarem, ganham mais tempo ficando mais um dia em teletrabalho do que estando a ir à empresa. Portanto, decidiu-se que era algo que para eles representava mais valor, ganhavam mais energia. Isto também é uma responsabilidade das lideranças, também garantirem que as pessoas têm a capacidade de se regenerar e percebemos como é que podemos garantir esta energia. E então o que foi feito é que dentro desta empresa, do grupo, à sexta-feira, há uma parte, um departamento que está em teletrabalho. Outras partes pelo país e pelo mundo não estão. Mas ali percebemos que era uma necessidade e um benefício que ia surtir impacto, como medindo os resultados e auscultando as nossas pessoas. E isso leva-me exatamente para a minha questão seguinte, que é entramos aqui na importância da medição e o impacto que tem medir, porque falar de bem-estar é importante, sem dúvida, sensibilizar, desconstruir este estigma de que é uma moda, de que estamos a falar de algo que seja uma tendência passageira, que não é, e tornar isto algo acionável. Então, muitas organizações dizem que se preocupam com as pessoas e é o que nós estamos a ver, preocupam-se com as pessoas, mas existe aqui uma grande diferença entre afirmar que existe esta preocupação para a intenção e ter dados concretos sobre aquilo que se vive dentro da organização. E é daí que nasce esta nossa parceria para o índice, o excelente, como ser, e daí a pergunta deste webinar, como ser uma empresa, uma organização excelente, bem-estar, felicidade organizacional, nasce precisamente desta necessidade, que é trazer estrutura, método e evidência para um tema que muitas vezes está a ser tratado de forma intuitiva e não pode. Porque a minha opinião é que quando nós falamos de pessoas, falamos de bem-estar, falamos de querer ter uma organização que viva para além do momento, que tem que ter um plano de negócio, obviamente, e dentro deste plano de negócios está o futuro e no futuro tem que estar pessoas, porque senão são só edifícios vazios. E ainda que as pessoas estejam em teletrabalho. Então a minha pergunta é. Como é que nasce esta ideia do índice de bem-estar e felicidade organizacional para as pessoas que não conhecem? E acho que aqui vais ter mesmo que partilhar, porque é muito importante verem aqui os relatórios, os Tu tens, dados. sim, tens que dar autorização, não é? Vou-te Eu nem sei pedir, deixa vou-te cá dar ver. aqui a autorização toda do mundo. Ok. Agora sou o ouço. Primeiro, há o princípio básico da gestão. Uhum, Aquilo que não se mede, não se gera. exatamente. Eu não posso gerir emissões de gases de efeito de estufa se não as medir. Eu não posso medir a rentabilidade da empresa se não medir. Eu não posso definir objetivos se não souber quanto é que tenho hoje e quanto é que quero ter amanhã. E, portanto, os objetivos têm que ser smart, mas uma das coisas do smart é que têm que ser quantificados, que é para nós sabermos
se estamos a aproximar ou se não nos estamos a aproximar. Portanto, e com base nesta premissa, nós desenvolvemos uma metodologia para medir, avaliar e, de certa forma, diagnosticar, fazer um diagnóstico do estado do bem-estar e da felicidade das pessoas. E isto aqui tem duas dimensões. Tem uma dimensão pessoal, se a pessoa se sente satisfeita com o seu posto, com a sua função, se sente etc. por aí fora, ou seja, se acorda todos os dias com vontade de sair da cama e vamos lá para o trabalho, ou não. E temos também o outro lado da organização. O que é que a organização faz, ou devia fazer, para criar condições para que as pessoas sejam felizes. E foi nesse sentido que nós, em parceria, a SCORG e a Academia da Felicidade, desenvolveram, ora tenho que partilhar, vai ver se isto ajuda, isto normalmente nunca ajuda, vamos lá ver agora, ora cá está. Pronto, já agora aproveito, olha, Ainda não do estamos a carvão ver. à felicidade, isso agora mostro só. Ainda não estamos a ver. Carlos, não estamos Depois, a ver ainda. desculpa, Ainda não estamos a ver. não estão a ver. Partilhar, pois porque eu não estou. Agora sim. Agora sim, agora sim. Portanto, lá está o artigo que eu estava a falar há bocadinho, só assim ano passado. Portanto, se quiserem ver, score.pt Magazine e depois procurem o carvão e a felicidade. Bom, no nosso site, já agora assim, de uma forma muito rápida, nós estamos centrados em três competências. Por um lado, a sustentabilidade financeira e da gestão. Por outro lado, a sustentabilidade barra ESG e, por outro lado, as pessoas. Portanto, temos estes três pilares de competências e entregamos os serviços de três formas. Através de uma certificação, através de serviços de consultoria e através de serviços de formação, onde temos uma plataforma e workshops de prática, etc. Então, só aqui assim um bocadinho de parênteses. E, portanto, aqui nas pessoas, índice de bem-estar e felicidade, tem aqui uma descrição em que é que isto consiste. Portanto, fala um bocadinho do bem-estar e da felicidade, as vantagens, que muitos de vocês provavelmente já conhecem, notamment a produtividade, a redução da rotatividade, melhoria do clima, melhoria da saúde e bem-estar, criação de uma cultura de felicidade e satisfação dos clientes. Portanto, tanto há para empresas privadas como empresas públicas. Ainda mais recentemente tivemos a Câmara de Alenquer, que obteve um excelente índice de bem-estar e de saúde nacional. Portanto, também é possível entidades públicas medirem, também já estão a medir a satisfação dos seus colaboradores. Uma pessoa às vezes tem um bocado de preconceito de achar que são pessoas que se calhar não estão muito satisfeitas, mas não, é possível também que isso aconteça. Tem aqui um parecer técnico de duas pessoas especialistas na área que, no fundo, também ajudaram neste trabalho. Portanto, é um processo bastante simples. Há uma inscrição e depois o estudo, que eu já vou explicar como é que ele se mede e operacionaliza. Exatamente. Aqui duas garantias. Sofia, desculpa, queres falar? Não, estava só a dizer, é isso mesmo. Segue, continua, ótimo. Depois, dar aqui duas garantias de confidencialidade, quer aos respondentes,
Portanto, a organização nunca terá acesso a respostas individuais. É uma plataforma que as pessoas respondem e não passa nada para a empresa, não vai para nada, vai diretamente para os servidores da scoring e só é tratado por pessoas que estão abrangidas por um código de conduta e confidencialidade, etc. por aí fora. E das entidades participantes também, porque nós asseguramos que não revelamos o nome de nenhuma empresa que participa aqui, a não ser que a mesma queira. Portanto, vamos imaginar num cenário muito, que uma empresa obtenha uma classificação de 10% em 100 possíveis. Nós não divulgamos, só a empresa é que vai receber o relatório e vai ver o caminho que tem que correr, mas só ela é que sabe isso, só a gestão é que sabe isso. Se a gestão da empresa quiser partilhar com os seus colaboradores, partilha. Se não quiser, não partilha. Portanto, há aqui uma garantia de confidencialidade que é muito importante, porque isto trata-se de, no caso dos respondentes, por exemplo, nunca divulgamos estatísticas, nunca revelamos estatísticas em grupos que não tenham pelo menos 5 respostas válidas. Se eu, por exemplo, disser as pessoas do Norte estão muito contentes as pessoas do Norte estão muito contentes com a empresa. Ora, se só houver uma pessoa do Norte, já sabe quem foi, não é? Portanto, não é preciso ir mais longe. Portanto, há quem escolher, isto está previsto no LGPD e, portanto, tivemos toda essa salvaguarda. Também dizer que para a norma da sociedade, esta medição funciona como o índice de satisfação do cliente, como para a ISO 9001. Portanto, é mandatório que a empresa faça uma avaliação do nível de satisfação, de felicidade, enfim, como queiram chamar, no âmbito do bem-estar e da felicidade organizacional. Este serviço em concreto está abrangido pela nossa certificação ISO 9001 SGS, este serviço em concreto, e olha, lá está a Câmara de Enquetes, testemunhos, está aqui outras empresas, por exemplo, Só Barroso, que é uma empresa grande de Braga, portanto, as empresas, empresas públicas e privadas. Bom, e portanto o processo começa aqui. A empresa inscreve-se, depois diz quantos colaboradores é que tem, se não tiver 10, não pode ser, tem que ter pelo menos 10, e depois aqui, como é que funciona a score? Isto é muito simples. Depois, o passo seguinte é a pessoa responsável da empresa recebe um e-mail com um código que lhe dá acesso ao painel de gestão. O painel de gestão é isto que eu vou mostrar agora. Agora está a ver que isto ia correr mal. Portanto, eu vou aqui a este endereço, depois aparece lá, coloco o endereço, pronto, e colocam lá isto. O que é que este painel diz? Este painel diz quantas pessoas se inscreveram, neste caso foram 9, e depois não vão sendo 9, já se validou, e depois a empresa escreve aqui o nome do funcionário e o seu e-mail. Não sei quem é o e-mail. E envia. A partir daqui, a única coisa que a empresa vai conhecer é isto mudar de cor quando esta pessoa preencher. Mas mais nada. Só vai saber porquê que tem que saber isso. Tem que saber isso porque, falando em bom português, vai ter que chatear algumas pessoas que insistem em não responder. Não é obrigatória a resposta, mas pronto, as pessoas devem participar. E, portanto, quando o caso não faça a mínima ideia, esta informação vem direta para os servidores da scoring e mais ninguém tem acesso a esta informação, um relatório totalmente anonimizado, tratado em grupos, nunca com nomes nem com nada. E só uma ou duas pessoas têm acesso a estas respostas, portanto são pessoas
Obviamente já estou há muito tempo na scoring e de extrema confiança. Portanto, é um processo. Mas aqui a pessoa vai ver, olha, eu tenho 9 colaboradores, estatisticamente, para este estudo ser válido, tenho que responder 8. Só quando responderem 8, como sabem as regras estatísticas, quanto mais pequena é quanto mais pequena é a amostra, tem que ser o número de respostas para a estatística ser válida. Por exemplo, se for uma empresa com 500 ou 600 pessoas, basta responderem para aí 200 que já é estatisticamente válido. Pronto, isto depois quem sabe a estatística entende bem estas coisas. E, portanto, ficou aqui qual é o mínimo requerido, quantos é que faltam? Neste caso faltam 8. Quando aqui já obtiverem um número de respostas que torna estatisticamente este inquérito válido, então a empresa dá por concluído o estudo. Como é que as pessoas respondem? As pessoas respondem. Deixa eu ver se eu chego lá. Alguma questão até agora? Está ótimo. Sim, eu estou a andar depressa. Não, 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 não. Ótimo. Okay. Os colaboradores recebem um código parecido com este. Recebem um e-mail, ou seja, quando o gestor do projeto envia o código, envia um mail com este código. E o programador aqui e mete o código. Pronto, o código foi validado. Ou seja, este código só pertence a esta pessoa, mas como vocês veem, não há aqui nomes, não há aqui nada. Há um código só, mais nada. Não há mais nada. Portanto, depois tem aqui explicações, a sua participação é muito decisiva, mas é muito importante, e podem confirmar com a GPD, por aí fora, aqui algumas explicações sobre a segurança da resposta. As pessoas que responder de uma forma livre e autêntica. Depois, aqui, no fundo, faz um enquadramento do plano da organização, lá está para se fazer um estudo, para se poder fazer um estudo estratificado, projeto, por faixa etária, por área de atividade, por atividade da empresa e por zona. Portanto, se eu sinto, por exemplo, que há um problema sei lá, de condições de trabalho, eh, por exemplo, nas pessoas com mais de 45 anos, se calhar tem que ver o que essas pessoas trabalham, se calhar trabalham numa determinada sala, toda ajuda, não sei. Portanto, para que depois possa canalizar, se calhar não foi um exemplo muito feliz, mas pronto, para canalizar os investimentos para essa coisa. E falta responder a questões. Tem que responder, vou responder. Pronto, próximo. E agora aqui entramos nas perguntas. Portanto, vão ser apresentadas 24 questões, poderá demorar entre 2 e 5 minutos. Ao fim de 15 minutos, a sessão será encerrada. Para cada questão, não está nada satisfeito, 5 está totalmente satisfeito. Não há respostas certas ou erradas, há a resposta livre de cada um. Iniciar respostas, e aqui a pessoa só tem que dizer: costumo sentir emoções agradáveis enquanto estou a trabalhar. Lá está, isto tem a ver com a dimensão pessoal. Então, vou aqui. Sim. E por aí fora, e agora fazia aqui todos por aqui fora. Tenho relações de respeito e colaboração com os meus superiores diretos. Estamos aqui a falar já em lideranças. Pronto, eu respondo às perguntas. Portanto, são 12 eixos e cada eixo tem duas perguntas para ver se as respostas são concordantes. Estou a responder ao calhas. Erro, aguardar. Eu, a aguardar a resposta.
calhar foi alguma que não ficou Exato. registada, mas também não vamos perder tempo nisso porque isto não é decisivo para isto. Pronto. Seria a resposta. Ora, esta resposta depois é tratada, como eu vos disse há pouco, de uma forma em grupo, anonimizada, e isto vai originar relatórios que vão para a empresa. Portanto, vai originar, deixa eu cá ver, ora, análise geral da empresa, pronto. Este é o primeiro relatório. É o relatório geral. Portanto, é um relatório mais simples. No fundo, que faz uma análise dos resultados, não considerando nenhuma daquelas variáveis de estratificação. Portanto, nem género, nem idade, faixa etária, nem nada. É analisar todas as pessoas como por igual. Portanto, temos aqui uma análise, a classificação geral da organização, e depois, lá está os dois eixos que eu falei há pouco, a análise do eixo psicológico e a análise do eixo organizacional, e cada eixo está dividido em seis componentes. Portanto, emoções positivas, envolvimento, relações positivas, significado, realização de utilidade, e aqui aspectos físicos e ambientais, estruturais e de gestão, comunicação e cultura, políticas de RH, diversidade e inclusão, consolidação da vida profissional e pessoal. Depois tem aqui uma explicação do modelo, como é que ele funciona, e aqui os intervalos de classificação, e depois aqui uma explicação do relatório, como é que ele está organizado, e entramos aqui, no fundo, na parte de classificação. Portanto, podemos ver aqui que esta empresa teste teve 78% no eixo psicológico, mais relacionado com as pessoas, e 74% no eixo organizacional. Portanto, está mais forte nas pessoas em concreto do que no papel que a empresa desempenha nisto. Mas, de qualquer das partes, estão positivos. E, portanto, está uma média ponderada de 76%, porque é excelente. Ora, aqui não há assim grandes diferenças, mas vemos que há aqui, por exemplo, a realização não é um aspecto muito dos mais positivos da empresa, e se calhar é preciso ver como é que se pode melhorar o sentimento de realização das pessoas. Portanto, tem a ver talvez com o conteúdo funcional, enfim. E aqui também o CIC, o que é isto? Comunicação e cultura. E que a comunicação e cultura também não é dos aspectos mais fortes nesta empresa, e portanto também é necessário aqui trabalhar um bocadinho preliminarmente nesta. Mas de forma geral é uma empresa que tem uma classificação bastante positiva. Depois tem aqui um gráfico que mostra isto de outra forma, e depois tem pormenorizadamente, lá está, para cada uma das questões da avaliação, há sempre duas perguntas para ver se há aqui uma concordância, e depois uma explicação de o que é que avalia esta variável, o que é que avalia, qual é a interpretação teórica em termos gerais desta classificação, e em termos genéricos, não é olhar para um concreto, mas para quem teve esta classificação, o que é possível, que é objetivo a considerar, e sugestões de iniciativas. Portanto, isto é um relatório que dá pistas, mas que não olha especificamente para a empresa, olha para a classificação. Se a empresa depois quiser, não, mas eu gostava de ter uma análise com uma pessoa, com uma especialista, que me dissesse exatamente, no caso da minha empresa, o que é que eu devo fazer. Pronto, isso então é um trabalho que fazemos depois. Isto aqui deixa pistas para o que é que pode ser feito. E por aí fora, em cada uma das variáveis, percorre tudo. Portanto, este é o relatório mais simples. Depois temos um novo relatório, mas para uma análise estratificada. Isto é, vamos fazer
por género, por faixa etária, etc., vamos ver se há diferenças na forma como as pessoas respondem. Por exemplo, aqui, a organização respondeu 76% na classificação geral. Claramente, o género feminino está mais satisfeito do que o género masculino. Portanto, lá está, esta é uma das classificações, uma das conclusões que pode tirar. E depois para todas as outras, por faixa etária, etc., por aí fora, eh, depois porque é uma das questões também ver as emoções positivas, por acaso aqui, É as o género. emoções deviam dar uma disparidade maior porque o género feminino é mais emotivo que o masculino. Mas pronto, neste caso também foi um teste e isso não está aqui espelhado. Mas pronto, tem aqui, depois passamos para. Uh, então, agora, Para o segundo eixo. o segundo eixo, sim. Deixa eu, sim. O segundo eixo. Agora vamos para a faixa etária. Ora, as pessoas mais. Não, porque não tem ninguém. Portanto, as pessoas dos 25 aos 44 são as mais insatisfeitas, neste caso, neste exemplo, teste, e as pessoas mais satisfeitas estariam aqui na faixa etária superior, portanto, até acima da organização. Pronto, está aqui para ver, portanto, por um lado, o género feminino mais satisfeito, por outro lado, as pessoas mais maduras mais satisfeitas. Pronto, isto vai ajudando aqui a caracterizar, vetores de intervenção. Vamos já agora ver aqui também, só por curiosidade, na zona geográfica. Portanto, na zona centro aqui há um bom equilíbrio, embora o sul e ilhas como, estão ligeiramente mais satisfeitos do que o centro, já que não há ninguém do norte. Esse exemplo não foi feito por ti, Sofia. E depois, dentro desta análise estratificada, portanto, aqui no fundo já é dar vida, ou seja, no fundo, uma especificidade da empresa. E depois este aqui é uma análise comparativa da empresa com outras organizações. E, portanto, à medida que vamos ganhando mais resultado da empresa, já fizeram um estudo connosco, portanto, já vamos começando a ter aqui um track, um conjunto de resultados que nos permite criar tendências. Portanto, a organização comparada com o setor, comparada com o segmento dos negócios, comparada com o segmento de trabalhadores e comparada com o país. Portanto, a empresa depois vai se comparando com outras, no fundo, um benchmark com as modalidades com quem se pode comparar. E, portanto, tem aqui os dados todos também, tudo sempre anonimizado em grupos e, portanto, com esse cuidado. Por exemplo, se houver aqui, neste caso, se houvesse, por exemplo, uma variável que não tinha 5 respostas, simplesmente não aparecia no relatório. Ok. Portanto, não apareciam Garantir. esses resultados. Ok. Para Portanto, tem garantir. que ter pelo menos um grupo de 5. Uhum. Volto a ti e se calhar passava-te a emissão, É, top share. eu acho que, e devíamos partilhar isto porque é algo que nós falamos muitas vezes, que é, inicialmente não era, quando se criou este selo de excelência, bem-estar e felicidade organizacional, não era, não estava incorporado, logo o primeiro relatório. E tomou-se a decisão de ser obrigatório, porquê? Porque as organizações o que é que procuravam? Apenas o selo. Isto é um sintoma muito
prejudicial à partida é as organizações procurarem apenas a certificação para se destacarem para o exterior ou para o interior, mas naturalmente é um posicionamento estratégico e não se preocuparem em compreender como é que está a estrutura e porque é que têm aqueles resultados e se não atingirem o seu, também não quererem saber porque é que não o atingiram. Isto aconteceu. Isso para mim, enfim, foi um bocado de choque. Foi um bocado de choque a dimensão das pessoas porque nós no início, quando avançámos com o projeto, oferecíamos uma declaração com a classificação. E as pessoas, ao saber essa classificação final, se se tivessem acesso ao selo, e depois até podem comprar um troféu, etc., por aí fora, personalizado, se tivessem acesso a essa classificação, compravam o selo e o troféu e não compravam o relatório. Portanto, isso, a dimensão a percentagem de pessoas que foi por este caminho e que não foi pelo caminho de deixa lá ver o relatório e depois também, eventualmente, as outras coisas, não estava à espera que fosse uma disparidade tão grande. Já sabe que sempre algumas pessoas fazem isso. De maneira que, é como o senhor disse, nossa decisão, este estudo, em primeiro lugar, este estudo, em primeiro lugar, é para as pessoas tomarem conhecimento da sua própria realidade. Se não quiserem fazer um estudo nessas condições, não faço. Não faço. E agora Preferível, é preferível é, não, é é preferível. preferível não. Portanto, nós, por nossa parte, não vamos participar nessa forma É de um, encarar estes projetos. exatamente. Então faço-te a questão: o que é preciso para as organizações serem excelente, em bem-estar e felicidade organizacional? Estás a falar em termos numéricos ou em termos. Em termos numéricos, sabemos que pelo menos é 75%. Sim. Agora, aqui, já num sentido de o que é que as pessoas precisam de fazer para participar, quais são os benefícios, e o que é que faz delas serem excelentes. Podes juntar Faz um elas. bocadinho dos dois. O serem excelentes, podem ser excelentes, vamos lá ver, podem ser excelentes de diversas formas. Pode ser uma forma, ou seja, o essencial é que as pessoas se sintam bem na empresa, com a sua função, com os seus colegas, com as suas FIAs, que sintam que a empresa trabalha para que eles se sintam bem, portanto, condições de trabalho, facilidades para articularem, são 10 pequenos dizeres, portanto, isto é todo um conjunto de quase 360 à volta do colaborador. E só assim é que o colaborador se pode sentir bem. É, é evidente que há líderes mais empáticos que arrastam mais as pessoas, e portanto isso também, também ajuda a que as pessoas se sintam bem. Há aqueles líderes que sabem pronto, cativar melhor as pessoas, têm sempre uma atenção, a porta aberta, um carinho numa altura, um colo, como se chama, dar apoio, e isso também ajuda. Todos esses mecanismos ajudam. Portanto, como disse, o primeiro passo é preencher aquele formulário e depois acho que devem fazer uma comunicação não ao país, mas neste caso à empresa. eh, é muito difícil, para alguns gestores, é muito difícil a transparência. A transparência é muito importante nas Cada empresas. vez mais. E dizer claramente.
Ora, não sei como é que estamos, nós fazemos um esforço ou não fazemos um esforço, não sei, mas queremos saber como é que vocês se sentem na empresa. Vamos ver o que é que sai daqui e vamos trabalhar em cima disso para tentar melhorar. Portanto, humildemente encarar isso. Portanto, temos 100%, sejam honestos, digam a vossa opinião e é isso que, obviamente, explicar-lhes que se tivermos uma boa classificação, podemos fazer disso mais uma vantagem competitiva no mercado, mostrar isso, mas de qualquer maneira vamos sempre identificar quais foram os aspectos menos positivos que as pessoas indicaram e vamos atrás deles, dentro, dentro de uma, dentro de uma política de melhorar. Isto é um processo contínuo, lá está. Eh, o bem-estar emocional não se constrói num dia, é um processo contínuo e é todos os dias. E, portanto, as pessoas também têm que ser envolvidas, também têm que. As pessoas também têm que saber ser felizes. As próprias pessoas, já numa das conferências que tivemos, a felicidade também parte de muitas pessoas. Há pessoas Claro. que não precisam de nada para serem felizes. Qualquer coisa são felizes. E há outras que nada as faz felizes, não é? Portanto, temos que facilitar esse processo. Temos que facilitar esse processo, cada um com cada qual. Não há pessoas perfeitas, não há pessoas nem melhores nem piores. É com o que temos, é com o que trabalhamos, é com o que desenvolvemos. É nesse Eu, sentido. Portanto, é um processo, volto a dizer, com transparência, com clareza para as pessoas, vamos conhecer os aspectos que estão menos, queremos dar um salto lá em frente, não estamos a ver do nível, não dá do nível, queremos dar um salto em frente, saber quais são as vossas necessidades, quais são o que é que vocês. Portanto, é um inquérito totalmente anónimo, seguríssimo, enfim, os bancos também são assaltados, não é? Mas seguríssimo, não, a empresa não tem acesso a nada, nem falam connosco, a única coisa que nós comunicamos com eles é envio do relatório e depois dos recursos de comunicação que foram escritos. Mais nada. Nunca ninguém nos perguntou e qual é que é as respostas, nunca ninguém fez isso. Portanto, as mesmo pessoas se compreendem fizerem, perfeitamente. há um NDA assinado, não é? Sim, exatamente. Portanto, é perfeitamente seguro para ambas as partes, para a empresa também. E, portanto, este primeiro passo, encarar este primeiro passo, é muito importante para resolver os problemas. Para resolver os Carlos, problemas. muito obrigada. Obrigada a Obrigado. todos também que estiveram aqui. Acho que a reflexão que podemos tirar é que para ser excelente, uh, em qualquer área neste momento, nós temos claramente e sabemos claramente que precisamos que as pessoas estejam bem, e para sabermos que elas estão bem ou não estão bem, nós temos que medir e temos que auscultar as organizações. E auscultar as nossas pessoas começa por um passo simples que é assumir e encarar a realidade que existe, seja ela boa seja ela má, e faz parte da liderança, faz parte de ser líder, cuidar, usando as palavras do Carlos, cuidar quem está à nossa direita da mesma forma que cuidamos quem está à nossa esquerda, e saber que, hum, independentemente dos resultados, nós vamos ter uma bússola que nos vai guiar e vamos ter um caminho que vamos saber para onde é que vamos, porque se estivermos no escuro, não vamos conseguir estar a dar respostas e a acertar em estratégias que mantenham as pessoas connosco e que façam com que elas queiram ficar. E nós sabemos hoje cada vez mais que o espaço e o ambiente onde as pessoas vivem a maior parte do seu dia tem que representar escuta, cuidado, bem-estar, e isso vai reverter-se naquilo que é o lucro e vai permitir às organizações crescerem, ainda que no momento possam sentir que estão a ter resultados financeiros e que apresentam resultados. Há muitas pessoas em cansaço e desgaste, e se não existir aqui uma preparação
e um cuidado e uma prevenção, nós vamos estar inevitavelmente a trabalhar para organizações que se vão tornar irrelevantes. E eu não tenho qualquer pudor em dizer isto, porque acredito seriamente que é aquilo que vai acontecer se as organizações não assumirem e não tornarem o bem-estar e a felicidade como central na sua estratégia e fazer parte do negócio como qualquer outra área e dar-lhe a seriedade que merece. Por isso, uma vez mais, muito obrigada a todos. Carlos, muito obrigada por Obrigado. teres aceito este webinar e toda esta jornada. Para todos, desafio-vos a pelo menos consultarem o índice, e desafio-vos a descobrirem também o sítio onde estão, e para onde é que devem ir, e vemo-nos em breve. Obrigada a todos. Boa noite. Muito obrigado. Muito obrigado.